Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 28 de março de 2022. Putin no banco dos réus, será isso possível? Levar o presidente russo a julgamento será um desafio, mas os advogados de crimes de guerra estão ansiosos por fazê-lo. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. É uma coisa que você não vê em outros canais, é uma coisa que não acontece por aí. Fiz uma longa pesquisa sobre isso, já há tempo, tenho feito agora durante essa guerra. Então peço a você que inscreva-se no canal, preciso de você para ajudar o canal a crescer. Dê um like, acho muito importante, eu tenho certeza que você vai gostar e também compartilhe com suas redes sociais. À medida que as forças russas intensificam seu ataque à Ucrânia, a perspectiva de que seu comandante em chefe, o ditador russo Vladimir Putin, seja julgado pelos crimes que cometeram pode parecer absurda, mas para alguns juristas internacionais é quase certo que Putin um dia será indiciado por crimes de guerra ou crimes contra a humanidade na Ucrânia, acusações que o transformariam em um pária internacional, senão um prisioneiro inclusive. Será inevitável que Putin seja indiciado no Tribunal Penal Internacional, chamado TPI. Ele está no topo da cadeia de comando na Rússia, disse David Schaffer, diretor emérito do Centro de Direitos Humanos Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade de Northwestern, e ele também serviu como primeiro embaixador dos Estados Unidos para crimes de guerra. Schaffer, que desempenhou um papel crítico durante o governo Clinton, nas negociações que levaram ao estabelecimento do Tribunal Penal Internacional, o TPI, reconhece que é altamente improvável que Putin seja processado em um futuro muito próximo, ou que a Rússia conduza investigações sobre crimes cometidos pelos seus próprios soldados na Ucrânia. Mas ele disse que a recusa do presidente russo em interromper uma campanha militar que foi marcada por ataques generalizados a civis o expõe a acusações criminais. É por omissão que você chegaria a Putin por estes crimes de atrocidade. Os crimes de omissão podem ser tão poderosos quanto os crimes que sejam confessados, né? Ou que ele chamou crimes de comissão, acrescentou Schaffer. Ele obviamente falhou como alto comandante em impedir que esses crimes fossem cometidos diariamente, e ele tem o poder de fazê-lo. A questão de exposição à acusação ocorre quando o Departamento de Estado fez uma determinação formal na última quarta-feira que tropas russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia. Hoje posso anunciar que, com base nas informações atualmente disponíveis do governo dos Estados Unidos da América, avalia que membros das forças russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em comunicado descrevendo supostos crimes russos, que incluem ataques a shopping centers, prédios de apartamentos, escolas, ambulâncias, hospitais, maternidade, clínicas psiquiátricas, etc. Nossa avaliação é baseada em uma análise cuidadosa das informações disponíveis de fontes públicas e de inteligência. Como acontece com qualquer crime alegado, um tribunal com jurisdição sobre o crime é responsável por determinar a culpa criminal. A capacidade de processar soldados, oficiais e líderes políticos russos, após semanas de ataques brutais a hospitais, teatros e prédios de apartamentos, representará um grande teste para o esforço internacional para garantir justiça para os piores crimes. Se os perpetradores russos não forem acusados, isso reforçaria a percepção já compartilhada por muitos ao redor do mundo de que as maiores potências do mundo, incluindo a Rússia e os Estados Unidos, estão basicamente imunes a processos em tribunais internacionais por crimes de guerra e outras atrocidades, e que a justiça é aplicada apenas aos países fracos. E é justamente isso que ninguém quer, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O bombardeio russo das cidades ucranianas de Kyiv a Mariupol desencadeou uma corrida para criar instituições para coletar, documentar e finalmente processar casos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O Conselho de Direitos Humanos da ONU e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa estabeleceram missões para coletar evidências de atrocidades. O TPI, com sede em Haia, abriu uma investigação sobre crimes graves na Ucrânia. Promotores estrangeiros da Alemanha à Lituânia e a Polônia estão preparando para julgar os perpetradores russos em seus tribunais. Irina
Venediktova, procuradora-geral da Ucrânia, supervisiona uma equipe de promotores ucranianos que tentam documentar atrocidades dentro do país, enquanto coordena o fornecimento de provas a promotores internacionais, incluindo Karim Khan, promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, do TPI, que visitou recentemente a Ucrânia para avaliar a situação de perto. O principal criminoso de guerra do século XXI é o presidente Putin e suas autoridades. Suas autoridades, imagino que ele quis dizer, seus ministros, seus assessores mais próximos, que mataram o povo ucraniano, mataram os filhos, mataram inocentes, usaram armas proibidas, e temos evidências de tudo isso. Inclusive acrescentou a essa a declaração inicial a procuradora-geral da Ucrânia. E complementando isso, podemos ajudar o Sr. Khan com nossas informações, com nossas testemunhas e com nossas vítimas. Farei tudo para ajudá-lo a ter sucesso, porque se ele for bem sucedido, a Ucrânia será bem sucedida. Os crimes da Rússia têm sido tão flagrantes e tão bem documentados que exigirá pouca magia do Ministério Público para persuadir um juiz de sua culpa, de acordo com os especialistas. A ladainha de desculpas russas que a Ucrânia está cometendo genocídio, que a Ucrânia está bombardeando seu próprio povo, que a Ucrânia e os Estados Unidos realizaram experimentos com armas biológicas perigosas, provavelmente não vai ser levado em conta, porque não existe nenhuma prova cabal disso. Mas a influência diplomática da Rússia e seu poder de veto no Conselho da Segurança da ONU ajudaram até agora a impedir que outros criminosos de guerra em potencial, incluindo o líder sírio Bashar al-Assad, enfrentem a justiça em Haia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reconheceu, por exemplo, que a Rússia bombardeou uma maternidade em Mariupol, embora ele afirme que ela foi ocupada por nacionalistas ucranianos de direita e que todas as mães enfermeiras foram expulsas antes do bombardeio. Relatos de testemunhas oculares confirmando que o hospital estava funcionando e estava com pacientes, inclusive na hora do bombardeio, mulheres dando à luz, e com o berçário cheio de crianças, podem minar as alegações russas, expondo-os a acusações de crimes de guerra grave, que de fato é isso que aconteceu, é um crime de guerra. É um discurso orwelliano, e esse discurso orwelliano não cai bem no tribunal, falou Sheffer, citando a defesa de Lavrov do ataque ao hospital de Mariupol. É muito improvável que o juiz em um tribunal leve isso muito a sério, e é facilmente refutável pela promotoria. A máquina legal que está sendo montada contra a Rússia tem o potencial de estreitar o caminho para qualquer tipo de desvio diplomático para Putin, complicando os esforços da Ucrânia ou das potências ocidentais para negociar um acordo político com o líder russo que ponha fim ao conflito ucraniano. Também tem o poder de aumentar o isolamento político de Putin, tornando-o mais difícil de exercer a sua influência no cenário mundial. Parece que existe um certo consenso dessa questão do Tribunal Penal Internacional, em que o presidente Putin sente no banco dos réus, mas não só ele. Seus principais assessores e aos generais, inclusive pessoas, vamos chamar assim, que apertaram o botão lá na frente. O piloto do avião que disparou os mísseis lá em Mariupol, onde destruiu a maternidade, onde morreram pessoas, né? Então, esse tipo de coisa em outras cidades. Você vê uma coisa, até sexta-feira eram 34 hospitais bombardeados. Não, bombardeados não, perdão, destruídos, porque você pode bombardear e não destruir, né? Eles destruíram, acabaram o hospital, não existe mais. Então, mais de 100 escolas. Então, esses soldados russos, né, que eu chamo horda de assassinos russos de Vladimir Putin, eles não são bons para lutar com outro exército. Eles são bons para atacar gente desarmada, civis, indefesos, que estão nas suas moradias, estão nos hospitais, estão nas escolas, nos shopping centers, etc. Agora eu queria chamar a atenção, durante o curso da invasão, o presidente dos Estados Unidos da América, o Joe Biden, declarou que Putin é um ditador assassino e um bandido puro. Mas mais importante, ele se referiu a ele como um criminoso de guerra já, criando uma expectativa com isso de que ele será responsabilizado por infringir a lei. A cada dia as forças da Rússia continuam seus ataques brutais. O número de civis inocentes mortos, feridos, né, incluindo mulheres, crianças, idosos, tem aumentado todo dia. E já foi pedido para ele parar de fazer esses ataques.
Ele não, ele diz que são alvos militares, né? Que lá tem pessoal de direita, porque lá tem, onde ele está atacando, aqueles shopping centers, onde estão aquelas crianças na maternidade, são laboratórios biológicos, né? Lá só tem gente má de extrema direita, então ele está atacando para isso e está fazendo a cabeça de algumas pessoas ignorantes, de pouco esclarecimento e pouca cultura fora, ou pessoas que são pagas por ele para fazer isso. Isso não tenha dúvida nenhuma que a máquina da KGB é uma máquina que tem seus braços no mundo inteiro. Blinken ainda, o secretário Antony Blinken, disse que o governo dos Estados Unidos da América vai continuar a rastrear relatos de crimes de guerra e compartilhará informações que são coletadas com aliados, parceiros, instituições e organizações internacionais. Isso é o que o Blinken declarou. Disse ele, estamos comprometidos em buscar a responsabilização, usando todas as ferramentas disponíveis, incluindo processos criminais. Então, eu acho que isso aí vai dar complicação para a Rússia e seus dirigentes. O fim da Guerra Fria inaugurou uma nova era na justiça internacional, com um tribunal internacional estabelecido no início da década de 1990, para processar responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Entre os primeiros no banco dos réus, que já passaram por lá, estavam, por exemplo, assassinos de Ruanda e da ex-Iugoslávia. Com o tempo, esses tribunais ad hoc caíram em desuso devido ao tempo que leva para mantê-los em pé, ao grande custo financeiro e a dificuldade de encerrá-los quando seu trabalho estiver concluído. No entanto, um grupo de 41 estados, né, países, já solicitou para o TPI investigasse crimes graves na Ucrânia. Então, não são só os americanos, 41 países. Né? Todd Buchwald, ex-embaixador dos Estados Unidos para crimes de guerra, disse que o curso da guerra pode determinar se Putin e seus principais aliados serão responsabilizados por crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. É claro que tudo isso depende de como os eventos se desenrolarão no futuro, e ainda não sabemos como eles se desenrolarão, disse o Todd Buchwald. Mas é um erro pensar que isso nunca vai acontecer. Buchwald lembrou que de estar em um tribunal em Dakar, no Senegal, onde o ex-ditador do Chad, Hissène Habré, foi condenado em 2016 por escravidão sexual e ordenou a morte de 40 mil pessoas durante seu mandato como presidente do Chad, de 1982 a 1990. Imagine como isso deve ser desesperador, né? Olharam na década de 1980, disse ele, né? Mas uma coisa levou a outra, as pessoas persistiram e lá estava eu vendo, falou Buchwald, esse homem ser condenado. É um jogo longo. 3 líderes do regime cambojano do Khmer Vermelho, que cometeram atrocidades em massa durante o governo deles, na década de 1970, foram condenados por crimes graves, incluindo crimes contra a humanidade e genocídio em 2010 e 2018. Décadas depois de cometerem seus crimes. Outros líderes, incluindo o falecido presidente liberiano Charles Taylor e o ex-líder sérvio Slobodan Milosevic, foram condenados por crimes durante seus mandatos e foram enviados para a prisão. E então a procuradora-geral da Ucrânia, que é a senhora doutora Venit Tokva, que eu já citei anteriormente, ela falou que seu escritório já documentou mais de 2 mil casos de crimes de guerra em menos de um mês da guerra na Ucrânia. E ela disse que vai ter muito mais. E ainda estamos documentando. Putin, o ditador Putin, quer destruir todo o nosso Estado, disse ela. Ele quer matar todos os ucranianos como nação. Os perpetradores russos, disse ela, são culpados pela morte do nosso povo. Isso não tenha nenhuma dúvida de guerra. E eles não dúvida sobre isso. Eles ainda estão procurando também buscar provas não só para os principais mandatários que estão lá em Moscou, escondidos no seu bunker ou no Kremlin, embaixo da mesa, sei lá onde é que estejam. Não estão na linha de frente como está o presidente Zelensky, não estão na linha de frente como está o ex-presidente Poroshenko, como está o ex-boxeador e campeão mundial Vitaly Klitschko, estão lá na linha de frente, usando uniforme, o Klitschko, com fuzil, o Poroshenko também, dentro da trincheira, ou seja, estão de fato lutando, estão mostrando isso ao mundo, estão defendendo a sua terra, a sua pátria. E esse pessoal não é só os do Kremlin que eles querem julgar, né? E aqueles que apertaram o botão, o piloto do avião, quem soltou o míssil, etc. E acho que isso fatalmente vai acabar acontecendo e vai acabar se virando contra o ditador Putin e sua gangue. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, tenho certeza que o que vocês viram nesse vídeo vocês não veem em outros canais.
compartilhem com suas redes sociais. Peço que vamos continuar rezando, orando pela Ucrânia, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a Nossa Senhora que abençoe a Ucrânia, traga a paz e menos morte o mais rápido possível. Façam isso, tenho certeza que será uma arma muito forte e poderosa para a paz, não só na Ucrânia, mas para a paz mundial. Deus abençoe a todos, paz e bem.